E aí? Eu tô tentando achar essa reportagem do Fantástico. Acho que, deixa eu ver se é isso aqui. Todo mundo sabe que você... E aí? Beleza? Eu tô procurando aqui a reportagem do Fantástico, né? Para poder assistir junto com vocês, comentando. O meu grande problema é que eu não uso o Google, eu uso aplicativos um pouco melhores do que isso. Então eu tô vendo, por exemplo, que muita gente fala desse aplicativo, mas eu tô tentando achar ainda a reportagem. Foi ontem, né? Então foi dia 2. Aqui, ó. Vamos ver se é isso aqui. 3 de fevereiro. Deixa eu ver. Vamos ver. Olá, aguenta pessoal. aí. Sobre a matéria que passou aí sobre um cara o comentando. aplicativo espião. A questão não é estar no Globoplay. Eu quero ver a reportagem inteira. Vamos ver se é isso aqui. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Quantas vezes por dia você olha para a tela do seu celular? E se em todas essas vezes tivesse uma pessoa dentro dele, te olhando, te ouvindo, te seguindo? Um espião a serviço do seu parceiro ou de sua parceira? Bom, eu identifiquei aqui onde está a reportagem. Eu não assisti, mas eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero falar com vocês pelo seguinte: eu identifiquei muitas contas de muitas pessoas que falam que são grandes especialistas em direito digital e algumas pessoas que simplesmente replicam reportagens, que de forma nenhuma eu estou julgando essas pessoas. Então as pessoas que replicam exatamente aquilo que vem no canal Tech Tudo e assim por diante, essas pessoas em tese não são especialistas, mas elas continuam fazendo aquilo que eu tento lutar uma década para que se pare de fazer, que é falar sobre uma coisa que você não sabe. Impressionante a quantidade de pessoas falando coisas que não sabem. Então, pessoas se perguntaram, vai ficar no IG? Vai ficar no IG, vou jogar no meu canal do YouTube, depois eu passo para vocês o link do canal do YouTube, eu sempre passo, talvez eu coloque até aqui no meu perfil para vocês terem acesso às lives passadas. Mas vamos lá, então eu continuo reclamando da mesma coisa, eu continuo assustado em ver especialistas falando sobre o tema que não conhecem. Eu estou tentando descobrir quem foi a pessoa que foi chamada, o especialista que foi chamado aqui para que a gente nomine, afinal de contas é uma reportagem pública. Então o que eu gostaria muito de falar para vocês aqui, geralmente os especialistas aparecem no final, né, da reportagem. Aqui eu estou vendo um delegado de polícia, aqui apareceu um especialista, vamos ver. Deixa eu ver se aparece o nome da pessoa. Não é o único que responde pelo crime. Aguenta aí, gente, segura um pouquinho. Aquele que desenvolveu o software, o arquivo espião, aquele que vendeu, todos respondem pelo crime. Errou. Ele contrata, ele assina um contrato, tá, de responsabilidade. Não, eu quero ver essa pessoa falando inteira, não posso aparecer só a pessoa. Eu quero que a pessoa, eu quero ver, saber o nome da pessoa que falou. Aguenta aí. Se alguém de vocês souber o nome do especialista, por favor, me fale. Mas então vamos lá, vamos falar, ao invés de ficar procurando aqui, perdendo tempo, eu gostaria que vocês ouvissem o que eu tenho para falar, se vocês estiverem interessados, obviamente. Então, o que é um aplicativo? O que é o aplicativo espião? O aplicativo espião é uma coisa antiquíssima, é uma coisa que existe desde sempre. Não necessariamente o aplicativo é espião. Então, eu na minha live de 10, 15 dias atrás, eu falei para vocês que existem muitos aplicativos, na verdade existem muitos serviços. O que você faz para conseguir fazer com que esse serviço funcione? Você acessa o celular da pessoa, o celular dessa pessoa vai ter
uma instalação, na maior parte das vezes, uma instalação subreptícia, uma instalação escondida. Você instala o aplicativo e a pessoa não enxerga que esse aplicativo está instalado. Então, mas o primeiro ponto importante que você tem para falar é que nos 20 Não, mas tem uma pessoa, Érica, tem uma pessoa que falou, tenho certeza que tem uma pessoa que falou, estou vendo uma pessoa aqui que falou, que está falando sobre a parte jurídico-penal. É que realmente não dá tempo de eu fazer a live, parar e procurar o nome da pessoa, porque senão vai ficando chata, né, a live. Aqui, eu acho que eu encontrei, peraí que eu encontrei, não é, tá de verde. Estou vendo aqui a reportagem, estou usando aqui os thumbnails para tentar acelerar e descobrir o nome, mas eu não posso fazer isso com vocês. Não é justo ficar parado esperando eu achar o nome. Então, esses aplicativos na verdade, são serviços de monitoramento. Então, você instala num celular esse programa e esse programa vai sempre fazer aquela pergunta: posso acessar os dados deste celular? E aí a pessoa diz: pode. Né? Então, essa é a premissa. Mais é importante para a gente entender. Não existe é uma forma forte de falar. Via de regra, se você não é uma pessoa verdadeiramente especialista, se você não é um super técnico, super competente, uma pessoa capaz verdadeiramente de ter acesso a um sistema de informação fechado, como é o aparelho o aparelho celular, especialmente os sistemas operacionais, você não consegue ter acesso a isso por alguns motivos. Primeiro, que para esse celular entrar no mercado, ele tem que ter um padrão básico de segurança. Segundo, que as comunicações devem ser feitas de um modo que não seja fácil o acesso a elas. E esses aplicativos, eles são extremamente interessantes. Se você fizer uma pesquisa, você vai achar isso com muita facilidade. São considerados aplicativos tão bons que os detetives particulares praticamente acabaram, porque a função do aplicativo vai desde gravar as conversas que você tem e mandar para a nuvem, mas eu não estou falando da parte técnica, hein, Cíntia? Até você conseguir abrir o microfone a qualquer momento, até você conseguir abrir a câmera de modo que o usuário não percebe, até você conseguir ter acesso a qualquer print que a pessoa faça, qualquer apagamento que a pessoa faça de qualquer foto que tirou. Então apaga, joga no lixo, apaga do lixo, mesmo assim esse aplicativo pega. Na verdade não é que ele pega o que foi jogado no lixo, ele pega antes de ser jogado no lixo. Capturou, ele já pega e já joga para uma nuvem. Então ele tem uma quantidade enorme de acessos, GPS, ele acessa basicamente tudo e ele faz um acompanhamento bastante amplo. Então essa é a premissa. Como é que eles vendem esse tipo de aplicativo? Eles vendem assim: olha, tá com dúvida de que seu marido é infiel? Tá com dúvida de que a sua esposa é infiel? Então tá aí a história, pega o celular dessa pessoa, baixa esse aplicativo e aí a gente, instalado esse aplicativo, a gente ajuda você fazendo esse monitoramento. Tem até uma plataforma que você acessa para esses serviços. Então, o que significa uma plataforma? Você entra num site com nome, né, com login e senha, e aí como você paga o valor é razoavelmente barato, com R$300 você consegue abrir Esse é um péssimo sinal, Cíntia. Se foi a Juliana Brus, é um péssimo sinal, porque ela é professora do Mackenzie, é uma professora que tem algum conhecimento de direito digital, mas ela só mostra que conhecimento de direito digital não é conhecimento de direito penal. Então, isso me assusta, porque é uma das pessoas que a gente considera nesse meio como alguma pessoa que compreende o que fala. Isso me assusta muito. Se é ela, eu já vou descobrir, nós temos um problema maior, que é uma pessoa que trabalha num escritório especializado em direito digital, falando sobre direito penal, sem o menor respaldo jurídico. E eu vou mostrar para vocês por que esse respaldo jurídico não existe, por que a pessoa fala sem saber. E eu vou falar para vocês, fica tranquilo, eu vou falar qual é o artigo, porque eu li a reportagem. Então, eu não vi, mas eu li. Então, eu vou mostrar para vocês por que não é o artigo que foi dito. Eu não posso criticar a professora Juliana por vários motivos. Primeiro, que é minha colega. Depois, porque o Fantástico manipula o que a gente fala. Mas ele manipula muito. Eu não dou mais entrevistas para o Fantástico e quem me acompanha sabe que eu não faço isso mais. Então, às vezes, ela falou assim, por exemplo, imagine, não estou mentindo, eu não estou defendendo ela também. Mas ela fala assim: olha, se houvesse uma invasão, seria o artigo 154A. Afinal de contas, há uma previsão específica no Código Penal de que vender esses aplicativos que instalam vulnerabilidades configura um delito. E aí eles cortam a primeira parte e mostram só a segunda parte. E aí eu dou para vocês um exemplo. Na semana passada,
Aliás, segunda-feira passada, o que aconteceu foi que a Band News me entrevistou e a Band News perguntou para mim o que eu achava do sistema de monitoramento de face, né, reconhecimento facial que o governo do estado de São Paulo e Rio de Janeiro vão implantar. E eu falei muito claramente, não foi gravada a reportagem, eu falei, olha, o mero reconhecimento facial não é elemento suficiente para manter uma pessoa presa. É necessário, além do reconhecimento facial, que é um indício ou eventualmente uma suspeita fundada, você vai trazer essa pessoa para uma investigação e você vai verificar se os indícios de autoria e os indícios de materializado estão presentes. Se estiverem presentes, não é o reconhecimento facial que prende essa pessoa. O que prende essa pessoa é o atendimento às regras de processo penal que permitem uma prisão provisória, que pode ser temporária ou pode ser preventiva. Agora, é isso que permite, é isso que faz com que você deixe a pessoa presa. Não é o sistema de reconhecimento facial. Ele é tão superficial quanto é superficial você parar uma pessoa na rua e falar assim, você tem uma cara feia, uma cara suspeita, encosta aí, eu quero ver seus documentos do carro. Você está com cara de bêbado, encosta aí, eu quero que você assopre no bafômetro. Isto é superficial, isto é efêmero, isto é irrelevante penal. Serve para um início de investigação. Aí eu falei isso, é necessário que você faça uma coleção, você reúna outros elementos que garantam a permissão para prender uma pessoa, por exemplo. E aí foi colocado no ar a frase, professor Dr. Spencer falou que é necessário uma nova lei para se prender as pessoas a partir do reconhecimento facial. Eu jamais disse isso. A lei é estadual. O artigo 22 da Constituição Federal, no inciso 1º, fala claramente que a competência para editar, promulgar leis relacionadas a direito penal é federal. Eu jamais falaria, eu não sou estúpido para falar que faltam leis estaduais para resolver matérias penais. Né? Isso é um conhecimento básico, 101 que a gente fala, né? O básico do direito penal. Então é mentira, eu jamais falei aquilo. Então, levando em consideração a manipulação que acontece muito frequentemente pelos veículos de comunicação, eu quero fazer aqui um possível disclaimer, uma possível desculpa. Talvez a professora nem tenha dito isso. Caso ela tenha dito isso, então a coisa é mais grave, porque aí ela cometeu um erro penal gravíssimo. Você sabe que no direito penal você só pode considerar delito aquela conduta que se encaixa perfeitamente ao tipo. E aí a coisa fica complicada. Porque a pessoa apresentou que o artigo a ser estudado é o artigo 154A. Antes de chegar no 154A, eu vou repetir, porque é muito importante que eu repita isso, eu vou repetir, só mexer um pouquinho aqui meu tripézinho, eu vou repetir como é que funciona o modus operandi. Então, tem dois modus operandi para essa conduta acontecer. Primeiro modus operandi, a pessoa tem acesso ao celular daquele que ela quer infectar, daquele que ela quer espionar. Por que eu falei infectar? Porque tendo acesso a esse dispositivo tem não só, essa pessoa não tem só que ter acesso a esse dispositivo, como ela tem que fazer a instalação de um programa nesse dispositivo. E aí eu digo para você com bastante tranquilidade que a forma com que um marido instala no celular da esposa, no tablet, e a esposa no celular do marido, um aplicativo espião, é utilizando uma coisa incrível, que é a senha dessa pessoa. A pessoa tem acesso no momento em que o marido e a esposa tomaram um banho, sabe a senha do celular da pessoa, pega esse celular e faz um acesso que a gente chama tecnicamente de acesso indevido. Mas indevido porque não teve autorização expressa. Ele é indevido porque a pessoa não falou pode acessar o meu celular. Mas ele não é ilegal. Ele não é uma invasão. Ele é um acesso não autorizado, por um lado. Por outro lado, no momento em que você cede a sua senha para alguém, talvez, e isso tem que ser construído na doutrina, talvez o fato de você entregar a senha para alguém e manter essa senha daquele modo, igual, sem fazer as modificações, já entregue para a pessoa que tem esse conhecimento de senha um acesso irrestrito, sem necessidade de dizer que esse acesso tem que ser renovado a cada entrada. Não sei, nós não temos isso construído na doutrina. Eu, pessoalmente, acho que cada um dos acessos que é feito num dispositivo informático ali, cada acesso desse deve ter a autorização da pessoa, sob pena de, mesmo que você saiba a senha, sob pena de se considerar ou se taxar isso como um acesso ilegal no sentido de, ilegal não, vamos usar a palavra correta, indevido, porém não ilegal. Então, essa é a primeira forma, você acessa
Você tem que ter acesso, tem que ser franqueado acesso a você, e você faz a instalação. Segunda forma que esses aplicativos são comercializados. Você pode fazer uma opção de comprar um aparelho com esse aplicativo pré-instalado. Isso também, só você entrar ali você vai enxergar, basta você olhar. Então você faz a compra e aí vem uma pessoa e instala, ou você já compra esse celular dessa pessoa instalado. Aí você pega lá na caixinha bonitinha, no aparelho que você quiser, porque funciona para ambos os sistemas, e você dá de presente para sua esposa, dá de presente para o seu marido, dá de presente para o seu filho, para o seu namorado, para sua mãe, para sua noiva, seja lá o que for, dá de presente. Aí a pessoa fala, ai que bonitinho, ganhei um celular, meu celular meio antigo. Pega o celular, olha que bonitinho, instala, programa e começa a utilizar esse celular. Desde o momento em que esse celular recebeu a instalação desse aplicativo espião na origem, esse celular já está, de uma certa forma, infectado com esse tal stalkerware. Mas a verdade verdadeira é que você chamar de stalkerware e partir de um pressuposto que isso é uma infecção, não está muito correto, porque a verdade é que essa é uma instalação voluntária feita por alguém que teve o acesso franqueado, ou por alguém que contratou o serviço de instalação na aquisição de um aparelho novo. Entenderam? Essas são as duas formas. Ah, professor, mas existem outras formas? Existem outras formas. Você pode, por exemplo, enganar a pessoa a clicar em um link, ela clica no link e instala o aplicativo sem ela saber. Você pode induzir essa pessoa a instalar um programa, quando ela instala esse programa, na verdade, é esse programa espião. Então isso se chama engenhosidade social, né? Engenhosidade social, que é o que eu defendo há mais de 15 anos, em detrimento do que se usa como nomenclatura no Brasil, que é engenharia social. Eu estou disparando, no meu livro eu estou colocando muita coisa, mas eu vou disparar um artiguinho chamado Engenharia Social versus Engenhosidade Social. Então, é a forma como esses aplicativos são instalados. Nas duas formas, ou o acesso é franqueado através primeiro, pode não haver senha no celular. Então, primeiro, não há senha no celular. Segundo, a senha foi franqueada, então a pessoa foi lá e teve o acesso ao celular. Terceiro, houve uma compra e o aplicativo já está instalado no celular. Então, chegou instalado e você entrega para a pessoa. Então, pronto. Essas são as formas de você instalar o aplicativo espião. Na linha, eu não vou fazer nenhuma abordagem que não tenha relação com o tema. Então, eu fico devendo para você essa resposta, eu te respondo quando você quiser. Mas deixa eu seguir nessa exposição, eu prometo que eu falo contigo assim que a gente se encontrar, eu te dou essa resposta. Então, essa é a situação que a gente tem que partir de pressuposto. Partindo desse pressuposto, é hora da gente olhar o artigo 154, que é o 154A, né? Que é a legislação que chamaram de Carolina Dickmann, mas é a Lei 12.737. A 12.737 ela tem algumas formas muito específicas de apresentar o tipo do 154A. E aí é muito importante que você, que não é do direito e está interessado nessa área ou nesse assunto, entenda o seguinte. Existe uma forma como a legislação é apresentada. Então é assim, quando você coloca um tipo penal, esse tipo penal é colocado depois de um artigo. Então você coloca lá, artigo 121, matar alguém. Qual é o tipo penal? Homicídio. Decorrente desse artigo, que é essa parte superior, que é a primeira parte que é apresentada num artigo, que a gente chama de caput, decorrente desse artigo, dessa parte central, vem, por exemplo, parágrafos. Vem, por exemplo, incisos. Os parágrafos, geralmente, são decorrência daquilo que foi dito no caput. E é isso que vai acontecer no 154A. Então você apresenta lá o delito, por exemplo, homicídio, e aí você apresenta, por exemplo, será considerado homicídio culposo. Ainda assim está dentro do rótulo homicídio. Então a lei apresenta uma parte, é uma introdutória geral, e aí os parágrafos vão apresentando especificidades sobre esse delito. E é isso que vai acontecer no 154A. Então, para começar, quebrando totalmente o argumento apresentado no Fantástico, chega a ser medíocre, né, a resposta de como quebrar esse argumento. Eu não sei se eu consigo virar a câmera aqui, que eu estou usando um apetrecho. Vamos ver, vamos tentar virar a câmera para ver se vocês enxergam a minha tela. Aguenta aí. Ah, enxerga. Eu estou usando um apetrechozinho assim, essa bolinha que você está enxergando aqui, ó. Sei lá onde é que está isso aqui. Essa bolinha que você está enxergando aqui é o apetrecho. Mas não tem problema. O artigo 154A diz assim, olha só.
Eu vou tentar aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar rápido. Eu estou usando o Brave. Vamos lá, Brave, me ajuda aqui. Pronto. Deixa eu chegar ali para você no 154A, que ele ficou grandão agora. Tá aqui, ó. Tá escrito 154A. Ele fala assim, ó. E eu faço questão que você preste atenção. Invadir dispositivo informático alheio. E aí, você não precisa ser muito conhecedor da língua portuguesa para saber o que significa invadir. Invadir significa ingressar sem a autorização. Invadir significa ingressar sem autorização utilizando força bruta, ou seja, contra a vontade da pessoa. Mas o tipo penal é redundante, ele continua, e vamos continuar aqui, ó. Como é que você pode invadir? Mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Então não é apenas invadir, ingressar sem autorização. É ingressar sem autorização mediante violação de mecanismo de segurança. Quando você compra o aplicativo pré-instalado, não há nenhuma violação de mecanismo de segurança, porque ainda nem existe mecanismo de segurança. Quando você tem acesso ao celular, porque ele não tem senha, ele não tem mecanismo de segurança, e quando você tem acesso ao celular conhecendo a senha da pessoa, você não viola de modo indevido o mecanismo de segurança. Você simplesmente utiliza a senha para superar o mecanismo de segurança. Você não viola de modo indevido. Ainda, e eu não posso deixar de levar em consideração essa parte final, tem ainda mais redundante ainda a ideia de que não pode haver autorização do titular do dispositivo. Não pode ter autorização do titular do dispositivo. E quando o titular do dispositivo franqueia acesso, não coloca a senha, ou te entrega, esse titular do dispositivo não está, de forma diversa, impedindo o seu acesso a esse sistema. Então, nós estamos falando especificamente, Cássia, dos stalkerwares, que é um nomezinho inventado. Então, a circunstância que você tem é uma circunstância em que o 154A não se aplica de jeito nenhum. Porque não há invasão. Porque não há violação indevida de mecanismo de segurança. Porque não há ausência de autorização expressa ou tácita do titular. Certo? Aí, tem gente que diz, eu sou uma delas, que esse tipo penal, para servir, ele tem que ser dividido em dois. E aí tem uma segunda parte que você deve prestar atenção. Olha aqui, ó, rapidinho, vou virar de novo. A parte final aqui do 154A fala aqui, ó, ou, e eu acho que isso é um outro tipo penal, instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Estão vendo? Dois problemas. Primeiro problema, grave. Não está escrito instalar vulnerabilidade. Está escrito instalar vulnerabilidades, com S de sadia, com S de Spencer. E vulnerabilidades, no plural, significa que só comete esse delito na sua segunda parte quem instala mais de uma vulnerabilidade. Quem instala só uma não comete nada. Segundo ponto. Está se instalando uma vulnerabilidade ou se está instalando um programa? Na minha forma de enxergar, o programa cumpre a sua função. Ele não é uma vulnerabilidade. Ele é um programa com uma função específica. Então ele não trata de uma vulnerabilidade. Mais um ponto importante que aparece no final é a questão da vantagem ilícita. Será que a gente pode dizer que acesso à intimidade é uma vantagem ilícita? Eu volto a dizer para você, eu não tenho certeza, porque eu não faço, eu também não julgo os casos específicos. Mas eu parto de um pressuposto de que talvez, se você esticar, e o direito penal não aceita isso, se você esticar a interpretação, você possa pensar que você ter acesso à vida da pessoa é uma vantagem ilícita. E eu nem comentei com vocês ainda, mas também existe a situação em que o casal se ama tanto, se quer tanto, confia tanto, quer fazer uma brincadeira, quer saber da vida um do outro, que eles permitem expressamente que um conheça a vida do outro. Eu sofri já um sequestro relâmpago e a minha família toda tem acesso a alguns dados meus, público,
Eles vão lá, querem saber onde eu estou, eles clicam no programa e o programa diz lá onde eu estou. Eu franqueei esse acesso. E assim como eu franqueei, eu posso tirar essa autorização. É fácil de fazer para um lado e para outro. Então, o artigo 154A não é de modo nenhum possível de ser encaixado no caso concreto dos stalkerwares. Outra coisa importante que eu ouvi um monte de grande advogado especialista falando. Isto configura violação de privacidade. Não existe violação de privacidade. Não existe nenhuma lei e o Código Penal não apresenta nenhum tipo penal que trate da violação da privacidade. Privacidade não é ainda, no Código Penal brasileiro, no sistema penal brasileiro, não é uma lógica existente. Não existe violação de privacidade no nosso ordenamento. Existem algumas coisas que podem acontecer específicas que violam a privacidade, mas a violação da privacidade, no modo amplo, não existe. Existe no 154A um tipo específico de violação de privacidade, que é a invasão com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Esta, sim, existe. Forem 7. O programa não geraria uma vulnerabilidade? Eu não acho. A ideia de vulnerabilidade, vamos ver se eu consigo abrir rapidinho a portaria 93. A portaria 93, é que eu não vou conseguir abrir fácil, porque eu não uso o Google. E se qualquer coisa que eu jogue aqui, ela trabalha de outra forma. Vamos ver. Portaria 93. Segurança, informação. Acho que é 93, tenho quase certeza. Segurança informática. Não estou achando. Aqui, 93. Achei. 26 de setembro de 2019. Achei aqui dentro de um site de um advogado. Deixa eu ver se ele colocou direitinho aqui. Deixa eu ver se tem aqui a vulnerabilidade aqui. É um lixo essa forma como eles estão trabalhando, mas que são colocando essas definições. Mas vamos ver se eu achei. Vulnerabilidade. Conjunto de fatores internos ou causa potencial de um incidente indesejado que podem resultar em risco para um sistema ou uma organização, os quais podem ser evitados por uma ação interna de segurança da informação. Então, não é uma vulnerabilidade, não. É um programa que, mais do que gerar uma fraqueza para o usuário, ele atende especificamente aquilo para que ele foi instalado. E ele até pede autorização. Se você procurar o log lá, você vai encontrar a autorização do usuário para ter acesso à câmera, ao microfone, aos arquivos, às fotos, aos vídeos e assim por diante. Tenho certeza absoluta disso. Bom, professor, mas a pessoa disse lá que quem vende isso também comete o delito. Olha, vamos lá. O parágrafo 1º, que é decorrente do artigo 154A, ele fala... Tá aqui, tá bom? Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática definida no caput. Então, para que você fale que a pessoa que oferece, distribui ou vende esse programa, né, de computador, mas o nome está um pouco antiquado, esse programa tem que ter o intuito de permitir a prática. E desculpe, o intuito de permitir a prática significa o intuito de invadir. E não, esse aplicativo não tem o intuito. Ele tem o intuito de monitorar. Então é uma coisa horrorosa o que está sendo dito. É uma falta de conhecimento assustador você dizer que uma conduta se enquadra a um tipo penal se você não conhece o tipo penal. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma lida no tipo penal. Lendo com vocês aqui, não é muito difícil. A conclusão que a gente chega é que não existe tipo penal específico para isso. Por quê? Porque o artigo 154 lá está mal escrito. Mas a culpa dele estar mal escrito não é nem do especialista, que falou bobagem, nem da reportagem do Fantástico, nem sua e nem minha. A culpa é do legislador, que não levou em consideração isso. E agora, como ele sempre legisla de acordo com o que acontece na Rede Globo, então você tem que corre atrás agora. Vamos tentar passar uma legislação para arrumar esse 154A. E aí se passa às pressas, como foi o 218C, o 216B, e faz aquela salada horrorosa, mal feita, mal pensada, mal estudada, mal refletida, usando palavras erradas. O direito penal trabalha com palavras, com expressões que a gente chama de elementos do tipo. Descumpriu o elemento do tipo, não tem crime. Então, se alguém conseguir mostrar para mim
que instalar um aplicativo com autorização expressa ou tácita da pessoa, porque deu a senha ou não tem senha, ou comprar na origem configura invasão, vai me convencer, mas não consigo acreditar. Nem o golpe do WhatsApp. Não é o objetivo dessa live a gente falar sobre o golpe do WhatsApp. Nesse momento a gente está falando só sobre o stalker, André. Mas a gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Muito cuidado com o que vocês assistem, muito cuidado com o que vocês acreditam, e não se esqueçam que os grandes especialistas querem seguidores, não querem difundir conhecimento necessariamente. Muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com o que você fala, a coisa está fora de controle. Ah, professor, mas isso é stalkerware, isso significa que é stalking. Stalking. Nós estamos falando de uma conduta específica que está na beirada de virar delito. Nós temos o stalking e nós temos o cyberstalking. Nesse caso concreto, existem os dois. Por quê? Para outro momento, essa live. Se você tiver interesse, a gente pode fazer. Nesse momento, tudo que eu quero dizer para você é que está tudo errado no que foi dito. Seja pelo detetive, seja pelo especialista, seja pelo repórter. E a nossa obrigação é consertar isso. Essa live aqui vai ficar no Insta mais 24 horas. Depois ela vai para o meu canal do YouTube, que eu nunca sei, mas eu vou postar ali no meu perfil, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. Boa noite. Terçou. Amanhã. Tchau.